essa noite para você sobre desse título para essa conversa, Rumo aos Céus, Tetos Pintados dos Conventos Franciscanos de Alagoas. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que esse estudo dos franciscanos eu venho fazendo há cerca de uns 18 anos, né? E é o meu tema atual da Bolsa de Produtividade do CNPq. Esse estudo começou a partir da história urbana, porque os conventos eles se destacam muito na malha, né, dos centros históricos, e a gente vai vendo também essa repercussão muito maior ainda no início da cidade, das vilas, dos povoados das cidades, né? E depois a gente foi adentrando, estudando mais arquitetura, e a questão da iconografia para a gente também é muito importante. Então, a pintura, né, esses recursos pictóricos, eles vão chegando para a gente entender a arquitetura. E depois eles também vão ganhando proeminência, porque são, de fato, tão impactantes, né, que começam a tomar cena também do estudo. Então, dessa forma, a minha apresentação vai ser um pouco diferente da professora Janaína, né, que também tratou da Igreja da Penitência, né, do Convento de São Francisco do Rio de Janeiro, por causa desse percurso, né, diferente de acessar o convento. Porque, na verdade, foi do convento que a gente chegou à igreja. E muito a partir do estudo, então, do que esses franciscanos pensavam sobre o espaço que eles deveriam ocupar no mundo, né? E, então, quando a gente vai para ler as fontes franciscanas, né, a gente vê que a ordem inova em vários aspectos. Um deles, muito importante, é de que esses menores, como eles se chamavam no início, eles elegem a cidade como lugar para ficar, diferente das outras ordens que buscavam a solidão, né? E a outra coisa importante é essa itinerância, estar andando pelo mundo, né? Então, isso vai fazer com que essa ordem seja muito moderna para a época dela. E, então, esse aí é uma tela lá do museu que está no convento franciscano, do antigo convento franciscano de Igaraçu, né? Que mostra um pouco essa caminhada, né? Essa caminhada pelo mundo. De forma que, quando, por exemplo, surge a primeira custódia no Brasil, em 1585, em 1584 estava sendo a fundada de Santo Antônio de Málaga. Então, ou seja, desde o início, né, essa ordem se expande pelo mundo. Embora também para Francisco a posse, né, não fosse importante, né, ou melhor, ele negava qualquer tipo de posse, esse habitar começa a acontecer por causa do número de pessoas que ele atrai. A ordem nem era a ordem no início, né, mas que ele atrai. E, então, esse hábito, que também vai se projetar na roupa e vai se projetar no modo de viver em comunidade, né, vai, a princípio, negar a necessidade da casa, né, e só o uso dos pequenos espaços, né, de solidão para essa compensação do tempo exposto às cidades, né? Então, em Laverna, né? E em outros pequenos lugares que eles foram ocupando, mas sempre muito com essa negação do teto e dessa proximidade direta com a natureza, sem a interceptação, sem a barreira, né, da arquitetura. Então, como se sabe, dois espaços que reverberam ainda, né, do tempo de São Francisco, a Igreja da Porciúncula, que hoje está dentro dessa imensa basílica, né, e que também já sofreu acréscimos, mas que a gente vê, então, esse contraste absurdo, né, da capelinha que Francisco habitou, e hoje esse receptáculo enorme que foi feito para preservá-la, né, e para atender a quem peregrina por Assis, e também esse outro espaço que foi habitado mais ou menos ao mesmo tempo de Porciúncula, né, mas onde os frades tinham seus pequenos espaços de habitação, e que também sofrem a mesma questão, né? Hoje estão envolvidos por uma edificação, por um convento muito maior. Mas, então, um pouco para falar dessa escala, né, dessa arquitetura e desses desafios que ela tinha, né,
de estar na cidade, de estar perto das pessoas, de negar a posse, mas também de se tornar uma ordem muito popular. Então, a ideia de estar em todas as partes do mundo faz com que os franciscanos estivessem na Esquadra de Cabral, né? E que a gente tem essa pintura tão bonita no teto da portaria de Olinda, do convento franciscano de Olinda, que mostra esses mundos, né? Esse orbe contido por Francisco. E aí, no caso, né, então, o nosso estudo partiu então nessa escala macro, de começar a ver esses conventos, né? Então, a primeira parte desse interesse pela sua inserção urbana, e depois, como, na verdade, a gente tem poucas fontes, né? Poucas fontes textuais, e como somos arquitetos, né? Trabalhamos muito também com a materialidade, né? Então, a ideia foi, então, visitar esses conventos, são cerca de 28, eles estão na costa do Brasil, né? Então, hoje em dia, esses históricos da costa estão divididos em duas províncias, de Santo Antônio e da Imaculada Conceição, e hoje eles têm diferentes usos, né? Alguns estão em ruína, outros ainda pertencem aos franciscanos, outros estão vinculados a outras ordens, mas eles, então, se estendem por essa costa, e nós começamos, então, esse estudo, na verdade, buscando que um convento ajudasse a compreender o outro, né? Já que a informação de fontes primárias textuais eram poucas, a gente foi compondo esse mosaico, né, a partir da visita a vários deles. E aí, então, a gente tem esses conjuntos, né, que um dia Bazin chamou de família, né? Então, Bazin, ele destaca muito, né, a importância desses conventos, e vai criar essa denominação de família, né, de conventos em família. Então, ele fala, né, no agreste dos matagais, no deserto do sertão, no vedor opulento dos campos de cana-de-açúcar, vê-se surgir de longe em longe, quase irreal na sua frágil brancura, uma construção de proporções modestas, onde a presença de um sino ou de uma cruz indica o templo religioso. Diante de tal visão, o viajante se apressa, ciente de que atrás desses muros ele descobrirá, concentrado, tal como no frasco precioso, o perfume de uma civilização. Então, ele vai falar com a importância desses conjuntos franciscanos, que, segundo ele, apresentam soluções inéditas, cujo desenvolvimento lógico, que tem como ponto de partida tipos formados na segunda metade do século XVII, fazem essa verdadeira escola franciscana. Então, essa expressão ele usa para os conventos do Nordeste, e nos nossos estudos, a gente foi ampliando e vendo também que ela tem um rebatimento nesses conventos, esse conjunto de conventos que eu estou mostrando aqui, que são os do Sudeste, né? Esses são os mais próximos de nós, que são os que estão no Nordeste, e eu vou abordar especificamente os conventos de Alagoas, que é esse primeiro aqui, e o convento, esse convento que é situado na cidade de Penedo, e esse situado na Vila de Madalena de Alagoas do Sul, que é hoje a cidade de Marechal Deodoro. Então, esse é o convento, né? Esse é o de Marechal Deodoro. Vou apresentar ele brevemente, né? Então, a gente foi somando as características de todos esses conventos para montar o convento assim, protótipo, né? Então, ele vai ter sempre esse adro, sempre essa cruz, a ordem terceira na lateral, não é? Ele vai ter em planta essa conformação que gira em torno de um adro, em geral um adro único, a não ser que a ordem terceira seja grande, que aí ela também desenvolve um outro adro, e os cômodos ficam em volta. E qual foi a solução, então, para que essa arquitetura continuasse simples? Foi meio que tracionar o convento. Então, a parte da igreja, da sacristia, a sala do capítulo, elas acolhem no geral, um acabamento mais precioso, e os cômodos do uso da comunidade franciscana são mais simples. Então, que a gente vê o De Profundis, aqui a gente vê
aqui é uma sacristia, uma biblioteca, que hoje, a livraria que hoje está sem os móveis, mas assim, então sempre esses espaços mais simples conjugados com os espaços de mais detalhamento que são a igreja, a sacristia, etc. Aqui, com essa pequena tabela, a gente vai vendo que o tempo dos conventos não foi muito grande, então a gente tem que eles vão se desenvolvendo num horizonte temporal relativamente curto, né? 100 e poucos anos, e com isso seria também mais uma razão deles terem traços em comum. Então, eu vou falar um pouquinho aqui da metodologia, que sempre foi ir a campo, né? Ir a campo na medida que a gente tinha poucas fontes escritas. E também o campo foi também uma estratégia de estimular a presença dos alunos. Então, os PIBIC, sempre que a gente faz a seleção, né, de bolsistas de iniciação científica, tem sempre a pergunta: gosta de viajar? E com isso a gente foi começando com os PIBICs, depois com os mestrandos, doutorandos e doutores, professores hoje que estão no grupo, fazer essa investigação, né, que foi sempre ir a campo, né? Esse aqui é o convento de Paraguaçu, a entrada do convento, né? Então, realizar os trabalhos sempre conjuntamente, né? Sempre estar em campo conjuntamente, e também, claro, a busca também dos profissionais com mais competência nas suas áreas. Aqui é o professor Gilberto, que é da geologia do FMG, já veio fazer os trabalhos com a gente aqui, o arqueólogos, o professor Virgulino Ferreira Jorge, que é um especialista em hidráulica monástica, de Évora, que esteve também aqui com a gente. Então, a ideia foi muito o trabalho no campo, né? Trabalho na edificação. E depois, claro, né, visitar os arquivos, né, o arquivo de Recife, da Ordem, etc. Consultar as fontes, né? E as viagens também, né? Fomos também visitamos vários conventos, aí não o grupo todo, né, mas parte deles, conventos em Portugal e também lá de onde vem a Ordem, né, lá em Assis. Então, claro que a gente tem então essa arquitetura que é a mais conhecida, aí a Capela da Ordem, a Igreja de São Francisco de Salvador, do Convento de São Francisco de Salvador, aí a sua sacristia, aqui a sala do capítulo, né? São esses espaços mais ornados, e os outros mais simples, aí o refeitório, 2 refeitórios, um de Cairu, esse que está à esquerda, e os lugares de moradia, sempre muito simples, né? E sempre com esse contato com a natureza. Nas fontes, a gente não ouve muito, a gente não encontra muito, né? Que as Crônicas de Jaboatão é a nossa fonte principal, mas a gente não vê muito uma pressa natureza que ecoe lá no Cântico das Criaturas. Mas, obviamente, os conventos estão sempre em sítios muito interessantes, eles têm o espaço chamado cerca, não é? Que é um espaço para a subsistência do convento, e sempre esses pequenos detalhes, como a gente vê aqui, né? Que nas celas tinham esses aparadouros, onde tinha eles podiam cuidar de algumas plantas, né? Em alguns conventos a gente ainda acha essa parte toda reconstituída, né? Então essa presença da natureza está muito ainda, muito forte. Então a gente vê aqui o convento de Marechal Deodoro, né? A antiga Santa Maria de Madalena. Então vocês veem que o convento ele puxa a cidade para ele, né? Então aqui a via principal da cidade, e estão sempre cercados desse verde, sempre perto de fontes d'água que ajudam na subsistência, né? Para que essa edificação funcione, né? Porque ela é quase uma microcidade. Ela tem várias atividades dentro dela, né? E ela tem que ser, de certa forma, autônoma. Então, mais uma vista aqui do convento de Marechal, de Santa Maria Madalena. Aqui a gente chegando mais perto dele, vocês veem as 2 igrejas, né? A parte da habitação. A gente vai entrando aqui, vendo o claustro um pouquinho. E esse aqui vai ser o outro convento que nós vamos trabalhar também, que vocês estão vendo agora primeiro, como no primeiro a gente viu, né, uma vista mais geral. Aqui está o convento então, de Penedo, aqui está o Rio São Francisco, né? Em Minas a gente está na nascente, aqui em Alagoas a gente está na Foz, aqui está pertinho da Foz,
tipo uns 5 quilômetros, alguma coisa aqui. Assim, aqui está o convento, e claro está que essa cerca dele era muito maior, era uma área mais ou menos assim, que ele foi perdendo com a cidade. Aqui uma vista a partir do Rio São Francisco. E aqui a fachada principal do convento. Aí adentrando nele, o claustro, os corredores das celas. E aí a gente volta para o convento de Santa Maria Madalena para a gente, então, entrar na igreja e ver um pouco como é que é a solução pictórica especial do teto, né? Então, para esse tipo de arquitetura, né? Então, a gente está aqui entrando em Alagoas, é preciso dizer que a gente está quase no oposto do que a professora Janaína apresentou, né? Aqui nós temos soluções de muita pobreza, né? Porque são locais pequenos, lugares pequenos, e nós estamos no extremo da capitania de Pernambuco. Então, estamos muito longe de Recife, de Olinda, que são locais de maior importância, e esses conventos, então, vão apresentar o que a gente pode chamar assim, soluções de pobreza, né? Que é como resolver o aparato arquitetônico, pictórico que era demandado, com simplicidade, né? Então, por exemplo, no convento de Santa Maria Madalena, quando a gente vê o seu interior, aqui são, vocês descobrem algumas fotos, são de restauro, que a gente trabalhou junto com a equipe, então vocês vão ver que as soluções são muito simples, né? Então, enquanto a gente tem aqui ainda um retábulo de grande valor, né? Um retábulo muito antigo, né? Temos também aqui um teto abobadado com a solução em caixotes, né? Depois, quando a gente chega na nave, a gente vê que já tem uma simplicidade maior, né? Então, provavelmente não foi possível terminar a pintura como gostariam, né? Embora nas paredes a gente já vê aquela situação que foi comentada hoje no final da tarde, né? Que é a pintura parietal, que depois é coberta pela talha. Isso foi encontrado aí também no convento, no restauro. Então, a gente tem uma pintura muito simples no teto, né? Ele tem essa solução abobadada, então aqui a gente está vendo do couro para o altar mor, para o arco cruzeiro, né? E então uma solução muito simples que tem cria esse envolvimento já com essa forma curva, mas que não se expande para o teto todo, né? Então aqui a gente vendo o inverso, a gente vê que a solução é simples, mas é interessante essa imagem, porque vocês podem ver, foi tirado o piso que estava atualmente lá na igreja, e foi possível encontrar as campas, né, toda a marcação de campas, né, que é interessante porque cria esse diálogo entre terra e céu, entre morte e vida futura, né, que as pessoas, né, como foi dito aqui, os atores, eles estão expostos, né? Eles estão expostos quando eles entram nessa igreja, né? Os atores espectadores, como foi dito aí, lembrando Bargan. Então, esse jogo está todo composto, né? O que está nas paredes, o que está no teto, o que está no piso, a música, o que estão vendo de frente, né? Então, é preciso que essas dimensões sejam vistas coletivamente para que a gente entenda o fenômeno no final, né? O resultado final. Então, embora que a gente não tenha esse teto completo, né? Mas é possível ver como é que esse abalamento cria uma certa receptividade no espaço arquitetônico. Aqui a gente vendo mais próximo a solução da pintura, né? Vocês vão vendo um pouco aí como é que ela é resolvida, né? Com essa visão mais ascensional, que começa de Francisco, passa pela Virgem e chega, né? E chega ao Cristo. Então, como é que isso aí vai sendo construído, né? Como é que estão os anjos, como é que está a parte mais terrena, como é que você vai subindo aos céus. E aqui esse forro, né? Esse forro que é bem precioso, né? Que a gente tem muito parecido aí na Capelinha do Ó, né? De Sabará, que são a iconografia que lembra
que lembra, né, a Virgem, né? Então, ela está toda estampada aí nesse teto, com o poço, com a escada de Jacó, com a árvore de Javé, com a torre de Davi, né? Toda a simbologia, quer dizer, a simbologia mariana nessa parte do teto, esse retábulo muito precioso, mas depois, quando a gente chega na nave, tem essa simplificação, né? Aqui a gente vê um pouco os detalhes, né? Para vocês verem um pouco as cores, para quando a gente passar o de Penedo, vocês assim podem fazer então essa relação, né, desses dois tetos. Esse é mais recente, é uma pintura de um pintor chamado José Eloy, que vai também trabalhar na cidade de Olinda, né, no Mosteiro de São Bento, que tem um conjunto pictórico muito importante, né? E, então, esse é 1817, quando a gente for ver o teto lá de Penedo, a gente já vai para o Libório Lázaro Leal, que pintou o forro em 1784. Então, tem essa diferença temporal aí que a gente vai observar. Então, aqui a Virgem, né? Vocês podem ver um pouco os traços, ver um pouquinho também o que a gente, um pouco do impacto da palestra do professor Domingos Sávio, né? Nesse trato das feições da Virgem, dos anjos, né? Mais mestiços, né? O lírio sempre nessa composição da Virgem, esse céu dourado, né? Que fica dourado quando tem em volta dela. E aí a gente vai para o convite de Nossa Senhora dos Anjos, então, que está nessa cidade de Penedo, que fazia a transição, né? Aqui se fazia a transição para chegar na capitania de Pernambuco, depois na de Sergipe, né? Quando foi criada. Então, aí a gente já tem uma solução bem mais elaborada. Esse convento é maior que o de Marechal, foi criado para receber os postulantes, então ele tem todo um acabamento, também vai ter todo um acabamento mais requintado, inclusive também porque esse acabamento, como se sabe, né, era provido pela própria comunidade. Então, essa vila de Penedo, embora ela não vai ser a cabeça da província, né, ela vai ser uma vila com mais recursos, na medida que ela está na beira do São Francisco e ela tem uma região de gado muito grande, que vai prover uma área muito mais expandida. Então, aqui vocês podem ver né, o arco cruzeiro, o fundo do altar-mor. Maria Angélica, 5 minutos. Beleza. E aí, então, a gente vê o teto, né? Que aí, então, a gente tem um teto perspectivado, e que aí a gente vê que aquela solução abaulada ela já está muito mais adaptada, né? Porque realmente está sendo usada para para compor a arquitetura, né? Aqui a gente vê do lado oposto, né? Pela entrada pelo nártex. Aqui vocês podem ver mais essa arquitetura que bem diferentemente, muito diferentemente do que a gente viu do Rio de Janeiro, né? Já não tem os personagens, ela é formada, a parte central da nave, ela é formada de 3 espaços, sendo que 2 são só compostos pelo céu e no meio a Virgem, né? Então, o sistema então, de colunatas e balaustradas se abre para o vazio. Então, aqui vocês podem ver melhor essa figura central, né? A porciúncula, Nossa Senhora, e como aqui do céu azul, você parte com o céu dourado, que é o centro da igreja, né? O centro da igreja. E as cores são muito próprias de Penedo, muito próprias dessa região, dessa localização aqui. Então, aqui a gente vê o altar-mor, no fundo do altar-mor. Aqui também já foi falado, né, soluções do século XIX de abrir para higienização e iluminação. No caso, isso aqui foi feito por frades alemães que tiveram nesse convento no começo do século XX, então eles fizeram essas aberturas justamente para esse uso, mas que interromperam nesse ponto a pintura.
Aqui vocês podem ver melhor também né, esse sacrifício da pintura aqui, e como também essas colunas vão se juntando. Aqui o arco cruzeiro, nessa transição do arco cruzeiro, que vai para a nave e para a capela mor, como é que ela é resolvida, né? Como é que são feitos esses adereços, as volutas. Aqui nessa capela lateral, né? Como é que também surge um outro teto, que nós vamos ver, eles fizeram essas aberturas também, e a gente tem outro teto, vai aparecer um pouquinho mais para frente. Está tudo aqui em restauro, né? Foi quando a gente conseguiu tirar essas fotos melhor. E aí surge esse outro teto, né? A capela lateral. Aqui a gente pode ver melhor essa solução do encapsulamento do espaço, né? Com esses céus e essa ruptura, né, das paredes para o que acontece no alto, né? Não vão ter esses jogos mais finos, né? De como a professora mostrou no Rio de Janeiro, é uma solução muito mais padrão, vamos dizer assim, né? Sem muitas sofisticações. Aqui outras aberturas que eles fizeram também, as laterais. Esse céu azul, né, que surge e traz toda também essa iconografia da nuvem, né, que também lembra o feminino, lembra a fertilidade, né, com as águas que vêm com a chuva. Aqui vocês podem ver melhor como é que é a solução embalouçada e como esse teto traz muito as flores, né? Então, um teto muito feminino, traz muitas reverberações dessa virgem, né? Aqui é dedicada. Aqui vocês podem ver, vou ter que ir bem rápido, porque estou atrasada aqui, então vou mostrar esses detalhes aqui, mas porque depois eu trago alguns, assim, alguns pontos mais específicos dessa pintura, mas eu queria também mostrar um pouquinho, aqui os detalhes arquitetônicos, uma ligeira comparação, assim, lembrando nossa querida São Francisco de Assis de Ouro Preto, né? Porque tem esse teto tão mais elaborado, mas que ajudou a pensar esses tetos aqui de Alagoas, especial o teto de Penedo, né? Como é que você tem uma solução muito mais verticalizada, não é solução arquitetônica que quebra as arestas da arquitetura, da própria arquitetura material, né? Que ajuda, então, nesse efeito de cima, do teto, né? É só para a gente vendo como é que essas soluções se percutem. Aqui é a mesma foto com o arco cruzeiro, né? Com essa transição dos dois tetos, né, um couro muito mais elaborado, mas que também assim, ajuda a gente a pensar comparativamente, né, como essa santa está colocada, como é que essa forma, no final, sempre a forma curva é que fecha, né, é que fecha esse céu, é que fecha esse enquadramento do teto, e como é que essa santa tem uma certa simplicidade, no caso de Marechal e de Ouro Preto, né? Essa forma meio cabocla, esse olho muito português, né? Aos detalhes do céu. Eu vou passar rápido, porque senão... E aqui... 2 minutos, Angélica. Pronto. Então, um pouquinho mais devagar, que eu vou acabar na hora. E aí 2 eu também minutos. trouxe um pouquinho a iconografia de São Francisco, né? Que aparece em Marechal, em Penedo, né? Na capela lateral, que ela não comparece com tanto destaque, e aí em Ouro Preto, né? Então a gente vê também como é que esse São Francisco ele vai aparecendo, como é que ele vai entrando nessa composição, e o que é interessante ver, não é que como esse teto a gente acessou na época da reforma, então a gente pôde ver muito de pertinho, né? E aí a gente vê aqueles pequenos truques, assim, essa beleza do São Francisco que sorri, né? Que talvez uma liberdade poética que o Betão teve, né? Como também a gente conversou, foi colocado aí para o Magno hoje, né? Essa coisa dos processos operativos, né? Que quanto mais você está distante, você tem uma certa liberdade, né? Nesses traços, mas ao mesmo tempo também você joga com os efeitos, né? Com os efeitos anamórficos, né? Com as deformações anamórficas, para chegar na solução que você almeja, né? Que o pintor almeja.
Então, era um pouco isso que eu queria trazer. Então, é um teto todo florido, quanto mais você olha os detalhes, mais as flores aparecem, e que, então, mostram para a gente assim, essa solução desse teto que eu acredito nunca foi estudado, assim, a fundo e nessa posição de entendê-lo construindo arquitetura, né? E mais que pode, eu acho, depois trazer estudos futuros assim interessantes, né? Claro. Com a continuidade dos trabalhos e com comparação com os outros tetos dos outros conventos, das igrejas de outros conventos franciscanos. Então, muito obrigada. O meu tema, ele talvez destoe um pouco dos outros por ficar mais do outro lado do oceano, né? Ficar mais na Europa, mais na tratadística europeia do que propriamente na arquitetura e na pintura colonial, né? No luso-brasileira. Mas a gente vai ver que a gente só consegue encontrar respostas a partir do momento que a gente faz perguntas, né? Então, é necessário a gente perguntar se houve algum contato, algum impacto da tratadística do Friedemann de Vries aqui no Brasil, né? No final da minha fala, eu vou pontuar o que a gente pode encontrar, né? O que a gente pode traçar de contato, mas já antecipo que não há nada cabal, né? Não se encontrou gravuras ou tratados do de Vries, até onde eu sei, nem em Portugal, muito menos no Brasil, tá? Mas a possibilidade existe. E o que a gente pode falar do de Vries? Por que pesquisar o de Vries ou por que eu trouxe ele aqui? Perfeito, a Valéria já compartilhou. Obrigado, Valéria. Aliás, agradecer também a Valéria pela organização de tantos eventos que a gente participa aqui no UFMG, né? Uma doutoranda também na arquitetura, colega nossa. Então, por que estudar o de Vries, especificamente ele, né? O de Vries ele é conhecido como o Vitrúvio Flamengo, né? Isso não é um título que a gente possa ignorar, né? A obra dele é muito extensa, a obra dele circulou muito na Europa do Norte, e por Europa do Norte eu digo principalmente a Alemanha, ele tem uma trajetória grande na Alemanha, nos Países Baixos, na Bélgica, mas também na Inglaterra e nos países nórdicos, né? França também, né? Então, literalmente qualquer definição que a gente possa ter de Europa do Norte, a gente pode encontrar esses tratados do de Vries circulando, né? Como muitos tratados, ele provavelmente também circulou como folhas avulsas, né? Isso a gente já escuta na historiografia há muito tempo, né? Do Tratado do Pozzo, outros tratados circulando como gravuras avulsas. No caso do de Vries, a gente vai ver que isso é mais evidente, porque as obras do de Vries não tinham tanto texto, não tinham tanto conteúdo teórico, eram mais imagéticos, né? Ele se fazia entender através da imagem. Então, as imagens elas acabam tendo uma autonomia muito grande em relação à obra, né? E as obras dele circularam em várias línguas, né? Francês, inclusive nas primeiras edições. Francês, o flamengo, o neerlandês, alemão, né? Latim. Então, são todas razões para a gente procurar no de Vries por respostas. Pode avançar, Valéria? List, eu passei o controle para você. Tenta dar um enter aí. Maravilha. Então, eu vou ver aqui a trajetória do de Vries, né? Não vou falar de biografia, porque né, é o horror do historiador, né? Fazer biografia. Mas falar da trajetória, né? Como que ele forma. E falar de como ele se forma como tratadista é muito importante, né? Porque essa tradição norte-europeia é muito diferente da tradição italiana, né? O de Vries ele se baseia muito em Sérlio, se deixa ser influenciado por Vitrúvio, além de Vitrúvio, Sérlio e talvez até o Dürer, né? Mas, ao contrário dos italianos, essa tradição norte-europeia dos tratados ela tende a ser menos teórica, especialmente na época do de Vries, né? Então, ele não está pensando muito a perspectiva, ele não está teorizando muito, ele está apresentando como construir em perspectiva, né? Outra razão também que dista muito dessa tradição italiana
é que a perspectiva do De Vries, ela existe num ambiente cultural onde a câmera obscura, onde instrumentos ópticos para pintura já eram utilizados, né? Então, por que você tem um rigor geométrico, teórico da perspectiva, quando outros instrumentos para desenhar arquitetura já existiam, né? Então, são diferenciais. E essa trajetória do De Vries também deixa bastante evidente que ele tem um pé na oficina, né? E alguma coisa que a gente vai ver muito em Portugal, o Magno trata, o professor André D'Angelo trata disso, né? Ele tem um pé na oficina, ele começa como pintor de vidros, né? Depois se dedica à arquitetura, mas ao final da vida ele vai ser um verdadeiro polímata, né? Vai trabalhar com engenharia, vai ser decorador, né? Vai trabalhar com arquiteturas efêmeras, né? Arquitetura militar, mas principalmente gravador, né? Se a gente pode falar que o De Vries é um artista gravador acima de tudo, né? Essa é uma grande diferença. E mesmo esse polimatismo da Europa do Norte dista da Itália, porque na Itália a gente tem o Homo Universalis, né? Aquele homem como Michelangelo, Leonardo da Vinci, mas que também eram grandes teóricos, né? Esse polimatismo do De Vries é mais voltado para a oficina e não tanto para a teoria. Então, uma família de músicos, artistas. Não vou fazer aqui os pormenores para não entediar vocês muito. Uma grande influência dele é o Peter Cook van Elst. A gente vai ver uma obra dele depois, né? E a trajetória do De Vries, ela é também estreitamente vinculada às questões políticas, né, dos Países Baixos à época, né? Da ocupação espanhola, da vontade de autonomia dos neerlandeses, né? E ele acaba também circulando muito na Alemanha em busca de mais oportunidades. Então, a gente vai ver que ele dedica obras ao Guilherme de Orange, né, o Willem d'Orange. Ele dedica obras ao Maurício, príncipe de Orange também, não o nosso Maurício de Nassau, mas o príncipe de Orange. Então, ainda que trate de perspectiva, a gente vai ver que ele consegue inserir razões políticas nessa obra dele. É bem curiosa essa trajetória, né? Então, como eu falei, ele circula muito pela Alemanha, né? Wolfenbüttel, Brunswick, Hamburg, Danzig e Praga, que sob o reinado de Rudolf II. Tá? Antes dele falecer, ele retorna a Amsterdã e Den Haag, né? Haia, e tenta uma inserção acadêmica, né? Ele tenta ser professor da Universidade de Leiden, onde eu estudei, né? Professor da cadeira de arquitetura, e não consegue, né? Tem essa grande derrota logo antes dele morrer, no final da vida dele, né? Então, ele não se afirma, né, como um teórico, como um pensador, mas deixa esse legado do homem prático e do gravador. Deixa eu ver aqui. O legado dele, além dos tratados, né, é estendido pelo filho dele, Paul Friedemann de Vries, que também vai ser um pintor de tetos, um gravador também, e principalmente para os outros pintores dos Países Baixos que trabalhavam com a pintura da arquitetura, né? Então, ele está bem inserido nesse campo da pintura da arquitetura e dos gravados sobre arquitetura e variados. E as obras dele, né? A gente tem ao longo da vida inteira dele essa produção. Olha como é variada e como as línguas da primeira edição são variadas, né? Do latim, francês, neerlandês, alemão, né? E o tema são todos os temas possíveis, desde o paisagismo, dos jardins, da decoração de túmulos, das questões de vitruvianas mais estritas, né? Como as ordens arquitetônicas, né? Então, uma obra muito variada. Mas talvez o que mais tenha deixado um legado seja a obra de perspectiva dele, do final da vida, né? Dos últimos 2 anos de vida do De Vries. Então, vamos lá, vamos partir para a perspectiva sem mais delongas, né? Então, como eu falei, é uma obra da maturidade, uma obra do final da vida dele, né? Esse é o frontispício. Ele diz alguma coisa da linguagem arquitetônica já do De Vries. Ele trabalha muito com grotescos, né? Fitas, guirlandas, conchas e baldaquinos, né? Uma linguagem derivada do grotesco, que, como a gente vai ver, vai marcar uma impressão muito grande da identidade,
nacional neerlandesa, né? Então, ele vai ser importante para construir essa identidade arquitetônica nos Países Baixos. Essa é a dedicatória dele, né, ao Maurício. Está escrito Nassau aí, mas não é o João Maurício de Nassau, é o Maurício Príncipe de Orange, né? Curiosamente, no final do Tratado de Perspectiva, ele apresenta uma decoração tumular, né? Toda uma estrutura que me parece, né, que ele está vendendo um pouco o peixe para a família real, né? Ou seja, por que falar de decoração de tumular quando ele está falando de perspectiva, né? Então, eu identifico também nessa gravura um elemento político aí, né? Uma prestação de serviços, né? Ele deixa lá seu cartão de visita. Então, como eu falei, a Perspectiva é o Capo Lavoro, né? A grande obra dele, né? E é publicado em Leiden, ironicamente, né? Talvez por ser publicado em Leiden seja uma forma de convencer a comunidade acadêmica de Leiden que ele deveria ser professor, né? Um pouco, né? Mais um cartão de visita para a comunidade acadêmica, né? E essa gravura que a gente está vendo em específico é interessante, né? Ele coloca o ponto de fuga centralizado justamente no olho de um ciclope, né? Isso me lembra muito aquelas frases de Albert e até mesmo de outros tratadistas que fala do olho, Brunelleschi, né, por exemplo, fala do olho estático, né? Perspectiva parte de um ponto de um olho estático fixo, né? E um único olho, né? E aí ele transforma esse único olho num ciclope, né? Muito literalmente, né? E relaciona-se até com aquela questão que o Magno estava falando, né? O ponto de fuga é para onde a gente está olhando e é para onde o ciclope nos olha, né? Então tem uma dialética irônica, né? Esse grotesco é muito, né, com a língua para fora, né? Bem engraçado. Então tem uma pequena picardia, uma pequena malandragem dele aí nesse tratado, né? Outra gravura muito interessante é essa, né? Onde ele coloca de fato o ponto de fuga centralizado no olho desse observador que aparece de costas, né? Então tem mais uma vez uma dialética, né? Você olha a gravura, mas a gravura te representa, né? Onde você está, a sua altura e o ponto do seu olho. Então bem interessante essa forma dele representar, incomum, né? Não é algo vulgar que a gente encontra em qualquer tratado. Aqui a gente vê algumas construções dele de tetos, né? Já de pintura de cúpulas e de outras estruturas adoçadas ao teto, que nos remete à quadratura, né? E aí o Magno nada de braçada nesse tipo de imagem, né? Já falei que ele se pauta muito por Serle Dürer, vou trazer um pouco essa referência, mas esse teto do De Vries a gente não pode imediatamente associá-lo à quadratura. Eu me explico por quê. Tá? Aqui é uma pintura do De Vries, a gente vê que, ainda que tenha a figura humana, ela é quase minorizada pela exuberância da arquitetura, né? E essa arquitetura, mais uma vez, tem uma linguagem arquitetônica holandesa, que a gente pode se versar depois. Aqui é uma pintura do Koeke van Elst, que seria o mestre do De Vries. Eu não identifico um legado, tá? A historiografia fala dessa influência, eu não consigo localizar, até porque o Koeke van Elst era um retratista, trabalhava com altares, e a figura humana dele é muito bem desenvolvida. A gente vai ver que o De Vries é muito mais voltado para a arquitetura. Aqui uma cúpula já construída do De Vries, né, já finalizada. O ponto de fuga dela não é central, você pode ver que ela tem um pequeno desnível ali, o que sugere mais uma vez a quadratura, né? Nos remete a essa gravura do Pozzo, muito posterior, né? De uma perspectiva voltada para a quadratura, voltada para a pintura. E eu deixo em aberto essa relação do Vries com a quadratura pela seguinte razão. Logo após esse desenho de teto que a gente vê dele, aqui é outro desenho de um teto, ele apresenta também desenhos de fosso. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Né? Ele coloca logo após esses tetos, né? Ele coloca fosso. E os fossos definitivamente não estão no rol da quadratura, né? Aliás, eu até gostaria de saber do Magno se ele já viu quadratura no piso, algum tipo de trompe-l'œil assim de fosso, né? Mas creio que não, né? Eu não conheço. Então, por ter colocado
o Sotinsu e depois o fosso, eu acredito que não necessariamente ele está pensando na quadratura, mas pensando em perspectivas que desafiam o trabalho, né, a construção. Né? Aqui a gente vê até uma distorção da perspectiva. Se vocês repararem, o primeiro pavimento lá no fundo, ele parece muito maior do que os outros. Né? Ele aparentemente corrigiu ali distorções de um ponto de fuga muito aprofundado. Aqui, mais uma vez, um fosso, e que ele também tem distorções graves. Se a gente reparar os pilares, os pináculos à esquerda, né, ali como obeliscos, né, eles estão muito distorcidos, né, eles estão bem deitados. Né, então, é pouco naturalista, né, e talvez revele mais o interesse do De Vries na construção, no exemplo, do que propriamente na quadratura. Né. Mais uma vez, essas imagens aqui, elas não têm texto, tá? As imagens, elas devem ser eloquentes por conta própria. Elas devem te explicar como construir uma perspectiva por conta própria. Aqui também algo que é mais ou menos comum em outros tratados são perspectivas difíceis, né? Objetos mais irregulares, objetos que não obedecem a um único ponto de fuga, né? Então ele tenta fazer essas construções complexas aqui. Só voltar um pouquinho, porque eu deixei para trás um escorço dele. Né? Aqui ele tem uma perspectiva muito bem construída e um escorço difícil, né? Um escorço muito baixo, né? No ângulo muito baixo. A figura humana não me parece bem construída, né? O que corrobora com essa ideia de que o De Vries era um pintor de arquitetura e as figuras humanas entram ali quase como decoração da arquitetura, né? Essa dialética curiosa. Né? E é um escorço muito difícil que me lembra Mantegna também. Né? Mantegna tem aquelas obras famosas de um escorço profundo assim, mas não me parece ser exatamente a praia da obra do De Vries. Né? Deixa eu avançar um pouco mais. Aqui um paralelo com Dürer. Né? Essa aqui é o tratado Unterweisung der Messung, né? Das medidas, do Albrecht Dürer. Tem esse paralelo com a construção de escadas, né? Que o De Vries está explicando como construir escadas, né? E ali o Dürer está explicando uma espiral. Né? Aqui a gente tem essa escada colocada na prática, né? Numa cena. E isso aqui eu brinco que é o inferno dos alunos de arquitetura do primeiro período. Né? Tentar desenhar todo tipo de escada com medidas corretas, né, e colocar isso no espaço. Mas o De Vries faz de forma muito bela e mantém as linhas de construção ali, né, justamente nesse sentido pedagógico. Aqui a pintura dele. É importante falar que ele tem muitos trabalhos de arquitetura, inclusive em fortes militares. Nenhum desses trabalhos de arquitetura sobreviveram. Tá? As pinturas dele, a gente tem talvez 2 dezenas de pinturas que sobreviveram. Então, resta os tratados. Né? O grande barato do De Vries são os tratados. E aqui a gente vê muito bem explicado como a arquitetura dele é exuberante, tem uma linguagem própria neerlandesa, mas a figura humana está ali, né? Quase como uma figura recolocada, para usar com os conceitos da quadratura, né? Ali nesse espaço. A linguagem arquitetônica neerlandesa aparece mais nessa obra dele, né? Várias formas arquitetônicas. Né? Eu não gosto da história do estilo, né? De ficar tentando enquadrar o pobre do pintor, se ele é renascentista, se ele é barroco. Eu acho que é pouco revelador, né? Mas se a gente fosse enquadrar, seria um tardo renascentista norte-europeu. Né? Com alguns elementos góticos ainda. A gente ainda tem algumas cúpulas ogivadas, alguns elementos góticos nos exemplos de De Vries. Né? E outra questão interessante sobre a circulação do De Vries é que ele antecipa tendências de séculos posteriores de circular essas gravuras como um objeto de colecionismo dos arquitetos, né? Que o Piranesi vai ser um exemplo máximo disso. Né? Então, o De Vries tinha uma sensibilidade para o mercado da impressão. Né? Então, o que a gente pode identificar nessa linguagem arquitetônica do De Vries e até da linguagem arquitetônica neerlandesa que ele
exporta para todo o norte da Europa, né? Cartouches, grotescos, arabescos, pergaminhos, laços, guirlandas, né? E nos exemplos dele, mais especificamente, a arquitetura naval, que tem uma importância para a Holanda, e os canais holandeses. Tá? Deixa eu trazer aqui. A gente tem... eu trouxe esse exemplo só porque é uma ligação com coluna do Trajano, que também é algo que a gente vê pouco nos tratados, né? Mas o principal dele é essa representação das pontes e canais holandeses. Tá? Os telhados, o detalhamento é tudo muito próximo da arquitetura holandesa ou neerlandesa. Canais. Mais uma vez, arquitetura muito claramente holandesa, cenas holandesas. Né? E ele aqui não só está representando, tá? Ele não está só retratando essas paisagens, ele está construindo também novidades, né? Inovações formais nessa linguagem arquitetônica. Aqui a gente já caminha para o campo da paisagem e dos jardins. Né? Ele tem uma obra exclusivamente para jardins, na qual ele depreende das ordens vitruvianas, né, as formas possíveis de jardim. Né? Então, ele constrói esse jardim aqui completamente inventado e atribui ele a uma ordem coríntia, né? Outros jardins atribuem na ordem dórica, enfim, né? Jônica, e dialoga também com o paisagismo italiano. Né? São jardins que, apesar de preto e branco, a gente depreende que são de folhagens verdes, né? E com poucas inserções de flores, né? Muitas árvores e folhagens verdes, quase um estereótipo dos jardins italianos. Então, um diálogo, mais uma vez, com a Itália. São invenções aqui dele. E a gente, nessa pernada final, vamos fazer uma reflexão, né, a respeito de possíveis interlocuções entre essa cultura arquitetônica e perspectiva norte-europeia e luso-brasileira. Como eu falei, né, tem inclusive um artigo muito recente da Ângela Brandão, de 2017, falando de como que existe uma afinidade das oficinas norte-europeias e dessa distância da teoria com as oficinas portuguesas e, por extensão, brasileiras, né, ou da colônia. Então, é um pouco isso, né? São uma tradição que não é tão próxima da teoria, não é tão próxima do manual, do intelecto, se é que a gente pode falar assim, né? De uma sofisticação teórica, mas de um pragmatismo, né? Muito voltado para as imagens, muito voltado para os pequenos ofícios, se é que a gente pode falar assim, né? Essas gravuras do De Vries certamente eram produzidas visando o marceneiro, o joalheiro, quem faz a arquitetura efêmera, né? O entalhador. Né? Então, não tem essa alta arquitetura, né? Ele está muito voltado também para a oficina. Então, é uma possibilidade. A professora Ângela, ela não, evidentemente, não tem um documento cabal encontrado em Portugal, mas ela faz esse paralelo, totalmente aberto. Né? Outro paralelo que também a historiografia já traçou para lá de bem, né? Muitas obras sobre isso, mas nenhuma encerra o assunto, é a possibilidade de um paralelo entre a arquitetura religiosa centro-europeia, né? Do Império Habsburgo, do sul da Alemanha, da Suábia, né? Com a arquitetura luso-brasileira. Né? Existe esse paralelo formal, a gente vê elementos formais semelhantes, o que nos tenta a fazer um entrecruzamento, uma causação entre esses dois eventos, mas não há documentos, não há tratados que justifiquem. Né? A pintura de teto, a gente vê aqui nessa obra famosa do Fischer von Erlach, né? A Basílica de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. A gente tem elementos próximos, né? O bombeamento da fachada, as fachadas às vezes enviesadas, as torres enviesadas, torres retrógradas, né? Às vezes a cúpula em capacete. São elementos formais que fazem esse diálogo com uma tradição um pouco mais alemã. Mas é tudo muito aberto, não há conclusão a respeito desse assunto. E é um assunto mais distante também do De Vries, porque De Vries era protestante, tem poucos exemplos de arquitetura religiosa, então talvez não seja esse o caso. Né? E outro elemento também que é aberto é essa contribuição muito posterior, evidentemente, a De Vries,
do João Federico Ludovici, né? Ou Ludwig, né? Que eu lembro muito do Magno falando, né? O Ludwig era joalheiro, né? Tinha uma formação ali dos fazeres, da oficina, né? Muito distante da formação de um italiano como Becquerelli, né? Muito mais sofisticado em termos teóricos. Mas é justamente isso, né? É uma proximidade desse universo norte-europeu e centro-europeu dos fazeres da oficina, coisa que o professor André D'Angelo também já explanou bastante, né? Quando trata da arquitetura chão, né? Dessa ideia da oficina como uma forma da prática e da predominância sobre a arquitetura. A título de conclusão, então, a gente tem o contributo do De Vries como o gravador, como um tratadista muito prolífico, né? Mas também essa contribuição perdida da arquitetura efêmera e da arquitetura pintada do De Vries, né? Ele e o filho dele fizeram tetos por toda a Alemanha e deixaram também um legado para a Espanha, né? Que ocupava parte do território neerlandês à época, né? De Carlos V e Filipe II. Né? Então, alcança a Península Ibérica, se é que é isso que a gente pode concluir assim. Né? As obras dele, então, poucas sobreviveram, poucas obras pictóricas, né? Uma grande circulação por toda a Europa do Norte, né? E essa possibilidade em aberto, né? De a gente reconhecer elementos do De Vries, eventualmente, na arquitetura ibérica, na arquitetura portuguesa, eventualmente luso-brasileira. Então é isto, deixo aqui a bibliografia e agradeço imensamente a paciência, fui bastante breve por conta já estamos no encerramento, mas agradeço demais a oportunidade ao Magno e deixo aqui aberta todas as nossas possibilidades de encontro e de colaboração lá na coordenação da especialização em patrimônio cultural da PUC, né? E estamos aqui, estamos juntos.